Se os caras preferem tudo isso do que investir na defesa do seu próprio território e ajudar na defesa do nosso hemisfério ocidental, então tem jeito. A verdade geopolítica é uma só. Se você não consegue defender o seu território, ele não é seu. Falando de Estados Unidos e política internacional, eu já vou voltar à política brasileira, mas para a gente falar aqui sobre... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Para a gente falar sobre Groenlândia. Muitas pessoas têm me mandado perguntas sobre a posição do Trump, da Europa e por aí vai. E o que precisa ser entendido é que isso veio muito, inclusive, do grupo de patronos, e é para eles aqui também essa pauta, que as pessoas muitas vezes não compreendem por que a Groenlândia é especificamente importante para os Estados Unidos. É claro que tem os recursos naturais, os recursos de energia, tudo isso é importante, mas precisa ser encaixado dentro da perspectiva histórica americana de por que os Estados Unidos, inclusive, conseguiram se tornar essa potência global. Em resumo, uma das principais razões para os Estados Unidos se tornarem uma potência é que, claro, você tem toda a capacidade industrial, produtiva do povo americano, a capacidade inventiva deles, mas os americanos têm uma vantagem em relação ao resto do mundo. Nós temos também no Brasil essa vantagem, não aproveitamos, mas os americanos fisicamente estão protegidos de todos os conflitos. Fisicamente. Por 2 oceanos. O Pacífico de um lado e o Atlântico do outro. As únicas guerras que chegaram aos Estados Unidos foram as guerras internas. Seja para expulsar o domínio inglês e proclamar a independência, ou para afirmar a ideia da liberdade americana na Guerra Civil. E, claro, as ideias de conquista e expansão. Os Estados Unidos tiveram guerras com os franceses tiveram enorme dificuldade de causar qualquer impacto nos Estados Unidos. Os próprios britânicos, depois, mais uma guerra com os Estados Unidos, tiveram enorme dificuldade. Se você for olhar o histórico dos Estados Unidos, os ataques que os Estados Unidos sofreram no século XX e XXI foram Pearl Harbor, que foi uma base naval numa ilha, lá no Havaí, longe dos Estados Unidos continental, pelos japoneses, que fez com que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial, e depois o 11 de setembro, que não foi um ataque militar convencional. Eu digo isso para você comparar, por exemplo, com a situação da Europa. A Europa é constante palco de guerras. Veja esse mapa que vira e mexe aparece nas redes sociais. Esse mapa mostra, teoricamente, todas as batalhas dos últimos 450 anos, de acordo com as menções na Wikipedia. Soltou um negocinho ali da nossa luz. Da Wikipedia. Você vê nos pontos ali na América do Sul e na América do Norte, onde a Guerra Civil e contra o México ocorreram, você vê ali guerras na Coreia, no Japão e na China, mas olhem para a Europa. Na Europa você não vê um lugar sem guerra. E os Estados Unidos sempre estiveram protegidos pela guerra, se você olhar o mapa, você vai ficar claro para vocês, pelo Pacífico e pelo Atlântico. O Abraham Lincoln tem uma citação muito famosa, né, que ele diz assim: de onde, então, devemos esperar a aproximação do perigo? Será que algum gigante militar transatlântico atravessará o oceano e nos esmagará de um só golpe? Nunca. Todos os exércitos da Europa e da Ásia não poderiam, pela força, tirar um gole sequer do rio Ohio, nem deixar uma marca no Blue Ridge é a cadeia de montanhas que tem aqui, ao longo da prova de 1000 anos. Não. Se a destruição for nosso destino, nós mesmos devemos ser seus autores e executores. Como uma nação de homens livres, viveremos para sempre ou morreremos por suicídio, diz a frase famosa do Abraham Lincoln. É verdade, nenhum país consegue se aproximar dos Estados Unidos, não conseguiram em nenhum momento. Agora, do tempo do Abraham Lincoln para cá, as armas mudaram, o contexto militar avançou. Você tem submarinos, mísseis de cruzeiro, mísseis submarinos com ogivas nucleares, mísseis balísticos intercontinentais, a guerra se tornou espacial.
E a preocupação dos Estados Unidos com a Groenlândia está nessa direção. Os americanos têm duas grandes zonas de proteção. Volta com aquele mapa para mim, Bruno, um minuto. Se você olhar aqui, os Estados Unidos têm duas grandes zonas de proteção. Pelo Oriente, os Estados Unidos têm o Havaí e o Alasca. E pelo Ocidente, qual é a zona de proteção dos Estados Unidos? Ora, a Europa. A Groenlândia, mas a Europa. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não ouvi isso de ninguém, isso é uma avaliação minha. Eu acho que o Trump desistiu da Europa. Desistiu da Europa como aliado estratégico, porque os americanos perceberam hoje a diferença de valores entre os europeus e os americanos, que é tão grande quanto a diferença entre os americanos e os russos ou dos chineses. A Europa hoje está num nível de autoritarismo similar ou pior do que a Rússia. Quando a gente fala aqui de luta pela liberdade, etc., eu falo para vocês, a gente não está falando de uma coisa abstrata, a gente está falando de uma coisa verdadeira, uma coisa material. Isso aqui é um nome bonito. Pronto. A gente está falando de uma coisa tangível. Nós passamos aqui no programa esse gráfico. Tem mais gente presa por crime de opinião no Reino Unido do que na Rússia, na Bielorrússia e na China, somados. Você tem nos países europeus uma população crescentemente ateia ou muçulmana, que odeia os valores ocidentais e cristãos, que odeia a família, que prende cidadão pelo crime hediondo de orar em frente à clínica de aborto. Enquanto isso, você tem dentro da Rússia uma população cristã que valoriza a tradição, homens que são masculinos e que valorizam a masculinidade, a força, a luta. Uma rejeição que eu acho até exagerada, a ideia de que o homossexualismo é algo normal ou até benéfico. Na Rússia não tem ideologia de gênero, as crianças são protegidas, as cidades são limpas, a arquitetura moderna, esse lixo dessa arquitetura moderna, essas porra dessas casas de vidro, de prédios de metal, esses monstros que lotaram as nossas cidades, não se proliferaram da mesma forma por lá. São cidades limpas, não dominadas por mendigos, cracudos, não tem tráfico de drogas tomando comunidades. Há uma valorização da soberania do Estado-nação. Ah, meu Deus, Paulo, você virou o Tucker Carlson. Você agora é um dugnista. Não, é claro que não. Tudo que eu estou falando aqui é a realidade. E é isso que gera esse senso de proximidade perigoso e nocivo entre a direita ocidental, entre parte da direita ocidental, traduzido no Tucker Carlson, e a Rússia. Isso, obviamente, é explorado pelos dugnistas. E a verdade é que, e eu coloco isso aqui de forma inequívoca como algo ruim, mas a verdade é que a sociedade europeia está se tornando mais estranha a nós do que a sociedade russa. Esse é o fato. Eu tenho mais medo de viajar para o Reino Unido ou para a Alemanha do que para a Rússia. E os Estados Unidos estão vendo o que a gente está vendo. Não dá para contar mais com os europeus como se contou nos últimos 80 anos. Essa é a realidade. E os europeus não têm capacidade de sequer defender o seu próprio território, muito menos a Groenlândia. E para os Estados Unidos, volta aquele mapa aqui para mim, Bruno. Vocês vão ver. A Groenlândia é esse pedaço de massa gigantesco protegendo os Estados Unidos de um lado. E lembre-se, todos os mapas são fora de escala, então as coisas não são do tamanho que elas aparecem, no caso, muito maiores. E aí você tem a Groenlândia e o Alasca. E é isso que os Estados Unidos vão garantir
estabilidade no longo prazo. Os Estados Unidos já até têm poder de colocar bases militares, aumentar a presença militar na Groenlândia por tratados. Mas está na cara que a Europa não consegue proteger a Groenlândia e os Estados Unidos estão olhando e falando assim, migão, eu não posso mais confiar em vocês. Vocês já estão falando uma outra língua. Não metaforicamente, né? não textualmente, metaforicamente. Vocês já estão com outra visão de mundo. O que a gente quer aqui é proteger o nosso. A gente quer proteger o nosso. A doutrina Donroe, né? A doutrina Donroe não é mais. Não vamos mais defender o mundo como um todo, mas sim o nosso hemisfério, o continente americano. E para isso a Groenlândia é essencial. E muita gente achou que o Trump estava brincando. Vejam se ele está brincando ou não. Tirem suas conclusões. How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. Você vai descobrir. Tem também um vídeo do Scott Bessent falando sobre o déficit militar entre os Estados Unidos e a OTAN. O Trump falou sobre isso hoje no seu discurso em Davos. E o Bessent falou que desde 1980 os Estados Unidos já gastaram 22 trilhões de dólares a mais do que os países europeus no orçamento deles de defesa, o que em grande parte vai para a Europa. Ou seja, os Estados Unidos bancam a defesa da Europa. Você tem um continente inteiro tendo a sua defesa e as suas fronteiras e a sua defesa bancada pelos Estados Unidos, enquanto eles mesmos diminuem os gastos de defesa para bancar benefício social, bolsa para imigrante legal e a promoção de uma cultura anti-americana no mundo, ao mundo. Trump conseguiu mudar parte disso porque conseguiu o que ele buscava desde o primeiro mandato, que era fazer com que os países da Europa aumentassem os seus gastos no setor de defesa. E agora países como a Alemanha já falam em construir o exército mais poderoso da Europa. Que medo! Que medo! Então, vão aprovar uma legislação de alistamento militar obrigatório. E é por essas razões que o Trump quer ir para a Groenlândia. Ai, mas Paulo, invadir o território de um outro país é errado. Queridão, se os europeus preferem trabalhar menos horas, tirar 2 meses de férias por ano, tiram, na Europa, não, julho e agosto tudo para. Eu falo, o que é isso? Feriado para tudo que é lado, benefício social de tudo que é tipo, imigrante ilegal recebendo benefício social, financiamento à pauta woke, gay e tudo que é isso com o dinheiro do pagador, no final das contas acaba sendo com o dinheiro do pagador dos impostos americanos. Se os caras preferem tudo isso do que investir na defesa do seu próprio território e ajudar na defesa do nosso hemisfério ocidental, então não tem jeito. A verdade geopolítica é uma só. Se você não consegue defender o seu território, ele não é seu. Anotem isso. Se você não consegue defender o seu território, ele não é seu. É a lição que os ucranianos estão aprendendo a duras penas. O que parece claro é que o Trump não vai deixar o seu país desprotegido porque os europeus estão mais preocupados em usar burca e hijab para agradar muçulmano do que com a soberania dos seus próprios países. Aliás, tem uma sátira maravilhosa no Babylon Bee, aquele site de comédia. Eles escreveram que o Trump ia se fantasiar de muçulmano para invadir a Groenlândia sem que a Europa reclamasse.